Oiê! Eu sou o Gabriel. E eu sou o Kaique. E esse é o Não Complica. Bem-vindos. Bem-vindos, pessoal. Primeiro episódio do ano. Primeiro episódio do ano, Um hein? episódio diferente, né? Em vídeo. Gente, a gente optou em trazer esse novo formato pro nosso primeiro episódio do ano, né? Sim. A gente já entrou em 2026. E aí, quando a gente tava pensando, né, no que a gente ia falar nesse primeiro episódio do ano, eu tava conversando com o Kaique e aí eu falei pra você, né, amor? 2006 é pra 2026 o que os anos 80 eram pros anos 2000, né? Na hora que ele falou isso pra mim, eu confesso que eu fiquei, quê? Aí ele me explicou, eu falei, faz sentido, fazendo a conta e etc, né? E é muito doido, né? Porque passou muito rápido, Passou né? muito rápido. A gente tá mais perto de 2050 do que de 2000. Então, isso é assustador. E aí a gente parou pra refletir, né? Como os anos 80 eram vistos nos anos 2000 e como os anos 2006 são vistos pra 2026. Isso. O que você lembra quando você pensa nos anos 80, amor? Eu vou ser bem sincero, não tenho nada muito cavado na minha cabeça, mas eu tenho algumas memórias da década de 80. De cara que eu realmente sei, que eu não precisei pesquisar, foi a queda do Muro de Berlim, porque eu lembro que eu vi isso no colégio, e das academias, daquelas aulas em Roupa de ginástica. Que tinha em formato de fita, que as mulheres super estavam em alta. E até o ano passado a gente foi numa festa, enfim, e a gente falou sobre isso. Eu lembro muito disso, assim, de cara, sendo bem sincero. Mas aconteceram várias coisas, né? Nessa década. A gente até viu no ano passado A Substância, né? Aquele filme que ela dançava, né? Com roupas de academia. Muito bom, inclusive. E eu lembro também que lá em casa tinha uma fita, eu não sei se isso é dos anos 80 ou dos anos 90, mas eu lembro quando eu era criança tinha uma fita da minha mãe que era de como limpar a casa. Você lembra disso? Era uma fita ensinando ensinando as mulheres a como limpar a casa. E, enfim, anos 80. Anos 80 pra mim é muito marcado pela televisão, com aquelas mulheres de biquíni num programa na tarde. O Bozo é muito marcante. Se a gente pensa em música pop, Madonna. A atitude dos anos 80, né? Tinha uma atitude, tinha um... eles tinham um molho, né? Convenhamos, de verdade. Mas a gente tem propriedade pra falar de 2006, né? Porque é quando a gente era criança, né? Eu tava. Eu fui, eu tava. Quando você olha pra 2006, o que remete pra você? Cara, 2006 não tem como não falar de Rebelde, né? Sim. Você vai trazer um pouco mais disso, mas não tem como falar de Rebelde. Pra mim, vem muito forte, assim, naquela época, Chiquititas, Floribela, que eu era uma criança, né? TV Globinho, Sessão da Tarde, Vale a Pena Ver de Novo. Eu acho que videogame também daquela época do video show. Pra você, o que vem quando você pensa, assim, em 2006? Rebelde, super fã, época de show, enfim. Cúmplices de um Resgate, Alma Gêmea, Beyoncé, Black Eyed Peas também tava em alto. Acesso a MTV. MTV, videoclipe, nossa, MTV você até ia lá às vezes, né? Procurar os rebeldes. Fui umas 2 vezes, várias vezes, mas enfim. Você tem história pra contar. Mas eu adorava acesso pra ficar vendo os clipes e etc. Também me marcou muito que foi o ano que teve a Copa. Eu não gosto muito de futebol, mas teve a Copa e foi muito assim pra mim, porque eu era uma criança, né? E teve o álbum de figurinhas da Copa, né? Que eu acho que toda criança teve aquele álbum de figurinha, né? Eu tive, mas eu também não era do futebol. Tinha os Tazos também, de salgadinho, né? Era muito legal. Os peõezinhos que vinham. Tinha a casa do Bob Esponja também. Tinha o Yu-Gi-Oh! Desenho, Bob Esponja. Três Espiãs Demais, Scooby-Doo. Scooby-Doo é uma coisa que vem desde os anos 80, né? É um clássico, né? Convenhamos. É icônico. Capitão Caverna também. Capitão Caverna. Que mais, Gato? Nossa, aconteceram muitas coisas. Jack Chan. Aconteceram muitas coisas nos anos de 2006, né? Principalmente nessa década de 2000, né? E era uma época, assim, muitas das coisas que a gente trouxe tá ligada à televisão, né? Era uma época que a gente não tinha tanta internet, né? Tinha internet em 2006, Tava começando em 2006 o Orkut, né? Nossa, a primeira rede social. MSN. Só que como era muito custoso, a gente não passava tanto tempo lá dentro do computador. Então, pelo menos na minha casa, e na sua, que eu sei também, a gente tinha horário, né, pra ficar. Eu ficava das 2 às 6 e minha irmã ficava das 6 às 10. Você e eu odiava porque ela ficava de noite. Eu ficava também, eu não lembro o meu horário, mas de final de semana a gente tinha uma liberdade pra ficar de madrugada. Então, tipo, até umas 2, 3 da manhã. E eu sempre me ferrava porque eu dormia. E a minha irmã, diz a minha irmã que me acordava. E você não acordava. E aí eu não acordava. Até parece que você tem um sono mó leve. E aí eu acordava às vezes, tipo, 2 da manhã e eu via que
Eu tava sozinho no quarto, subia e arrancava ela do computador, acordava minha mãe, era meio caótico. Briga. Mas era muito gostoso também, porque assim, a gente tinha que dosar, né? Então tinha como brincar na rua, Sim. tinha como estudar, eu Sim. conseguia me concentrar ali, e até porque depois, né, pensando um pouquinho mais pra frente, teve vestibular, essas coisas. Imagina se a gente fosse tão vibrado, ia ser mais difícil, né, pra se concentrar. E também naquela época, assim, quando a gente queria ver um filme, tinha que ir na locadora, né? Nossa, sim. Eu acho que é isso, que o analógico tem esse poder, né? De gerar uma experiência. Eu lembro quando a gente ia alugar uma fita, era todo um rolê e era um evento. E era barato, né? Apesar que barato não é pagava, subjetivo, né? A gente ia de sexta-feira, porque pagava por dia, né? Pra ficar no final de semana e devolver só na segunda, então tinha mais tempo pra ver o filme. Tinha umas promoções também, onde eu pegava, que tipo, você pegava 3 e saía mais barato. Sim. E aí eu lembro que era todo aquele rolê. Primeiro, antigamente, quando era fita ainda, né? Que você tinha que pegar a fita, às vezes ela não vinha rebobinada, você tinha que rebobinar. Já era um problema. Pra assistir o filme. Já era um BO, já. E eu acho que já 2006 ou 2007 deve ter chego o DVD. Acho que foi por ali. Ou 2006, se bobear. Foi por ali. Então assim, e na locadora também tinha DVD. Então era um evento, você pegava aquele DVD original e etc. Nossa, era muito bom. Eu lembro que às vezes a minha mãe levava as minhas primas lá pra casa, então desde buscar as minhas primas, meu pai buscava, passar na locadora, que era o melhor, a gente fazia aquele rolê, né? É isso. Essas coisas analógicas geravam toda essa experiência. Tem mais outra coisa, além de fita, que você lembra que... Bom, música, né? Década de 80, disco de vinil. 2006, Discman, MP3, MP4. Hoje em dia, Spotify. A gente pode pensar nos livros também, né? Que antigamente a gente pegava um livro na mão e lia. Hoje em dia, quem lê, né? Lê ou no celular, ou no Kindle, né? Jornal também, né? Revista. É uma coisa que a gente até assinou agora esse ano. Passado, final do ano passado, revista. Porque a gente queria ter revista em casa pra ler, pra olhar, né? Tinham várias coisas e hoje tá um pouco escasso. A gente tem feito esse exercício pra tentar se conectar, que nem a revista. Sim. Até falei com o Gá, falei, acho que vai ser bom a gente ler. Fui lá, assinei, fiz. O Gabriel me dá bastante livro. A gente tem o Kindle, mas a gente gosta do livro. Eu tenho a minha vitrola, eu compro alguns vinis às vezes. E eu acho que é isso, né? Hoje em dia a gente tem tanta coisa, tanta informação, é tudo ilimitado. Até mesmo ontem que a gente foi assistir um filme, a gente demorou quase meia hora pra achar escolher um filme dentro de várias plataformas, com vários filmes que às vezes nada a ver. E aí, quando você acha um filme, às vezes você nem gosta. E eu sinto que é tanta coisa que às vezes a gente fica perdido. E a gente tenta, acho que nesse movimento até um pouco nostálgico, né? Da gente voltar para aquela... Com um olhar saudosista, né? Igual quando os nossos avós, os nossos pais falavam, né? Na nossa época era bem melhor. A gente tenta buscar e fazer esse exercício de... resgatar, né? Algo que a gente ultimamente não consegue viver, né? Tocar, né? Sentir o cheiro, né? A gente tava até comentando agora há pouco da sessão da tarde, daqueles filmes que passam na Globo no final do, sei lá, final de semana ou toda quarta-feira, passa super tarde. Faz pouco tempo eu assisti um filme, fazia muitos anos. Aconteceu a mesma coisa, eu cochilei, acordei, assisti, mas parecia que eu tinha feito uma viagem no tempo, sei lá, uns 10, 15 anos atrás. É muito bom. Claro, não dá pra gente fazer isso. Voltando aqui ao normal. A gente falando de nostalgia, de como era antigamente, do nada, desculpa até pelo zoom, do nada o celular com memória cheia, a gente trocou pro meu agora. Foi pro Beleléu. Antigamente, né? Isso a gente não tinha nos anos de 2006. Deixa eu até dar uma ajeitadinha aqui. Mas olha, gente, a gente já tava indo pra parte final do vídeo. Então, eu juro. Eu juro. A gente tava falando exatamente sobre coisas que nós estamos tentando fazer pra resgatar um pouco dessa experiência perdida por conta da tecnologia. A gente, se bobear, a gente passa mais tempo no celular do que folheando uma revista ou lendo um livro. E embora a gente tenha feito isso quase a metade da nossa vida, fazer isso hoje é um desafio. Porque a gente tá vibrado no celular. Né? E também a ideia não é assim, você... vou jogar meu celular fora. Claro que não. Pelo contrário, né? O celular, ele tá aí, a gente mesmo, quando a gente quer assistir alguma coisa, ou até quando quero saber se tem um vinil de alguém que eu gosto, eu procuro no celular, ou quero achar tal livro, às vezes eu compro pelo celular e tal. Acho que a ideia não é desconectar e não ser digital.
mas talvez buscar um pouquinho do analógico, né? Buscar um É. pouquinho disso desse sentir, desse tocar, de abrir um livro, ou enfim. Eu lembro que minha mãe, isso eu não quero voltar nisso, mas eu lembro que minha mãe, quando a gente ia viajar, ela imprimia um mapa, ela printava o Google Maps, imprimia, e a gente ia com as direções pelo mapa, assim. Tinha muito mais perrengue antigamente, só que também era divertido, né? Meu pai tinha agenda de um mapa, na verdade. Com o telefone de todo mundo e o mapa da cidade, né? E o mapa da cidade. E era assim que você fazia. Eu confesso que eu prefiro muito mais hoje, nesse Com sentido. certeza. Não dá. Não. Gente, pelo Se amor já de Deus, com né? Waze já tem confusão Pelo amor no de carro, né? Imagina se não tivesse. Sim, mas com certeza, eu acho que dá pra fazer o equilíbrio. A gente já falou sobre isso em outros episódios. Sim. E a gente é super a favor da tecnologia, enfim. É. Não é ir contra o sistema, até porque nós fazemos parte dele, mas é entender que você faz parte desse sistema e tentar ser um pouco o teu equilíbrio, né? E eu acho que também é esse processo, é buscar esse processo também com as crianças de hoje em dia, né? As crianças que a gente tem por perto, sejam sobrinhos, afilhados, netos, filhos. Tentar pegar a criança e brincar de puxa-puxa com ela. Ou então de pega-pega, esconde-esconde. Os jogos, por exemplo, a gente Jogos tem de bastante tabuleiro. jogos aqui em casa. Reunir os amigos e, sei lá, colocar uma música, Sim. ter um jogo. Até o tempo parece que passa mais devagar, né? E eu acho que passa mesmo. Porque é muito fácil, a gente já tá meio que viciado, né? Uhum. E você vê, você vai tomar banho, você Scrolling, demora né? 1 hora lá, você tá lá vendo e eu estou recebendo as Scrollando, coisas. scrollando, Ou vice-versa. É muito mais prático. Agora, para 1 hora pra ler um livro. Tô falando porque aqui na frente tá nossa Tem estante. nossos livros. Os livros, os jogos. É desafiador. Uhum. Nesse recesso, eu tirei 2 semanas. Eu tirei um dia pra ler a revista. E pra ler. E assim, eu tive que escrever. Uhum. Eu tive que separar um horário ali pra eu fazer aquilo. Isso é muito doido. Você tem que marcar na sua agenda um horário pra você ler. Mas você é já isso, tá habituado, né? É esse processo. A gente até falou no episódio anterior que a gente faz a nossa lista de final de ano, a gente fez, né? Pra esse ano, a gente se propôs a uma coisa diferente. Além de fazer só a lista pro ano, fazer uma lista pro mês. E eu também tô fazendo semanal, assim. Colocar metas pro mês, por exemplo. Pra mim, que eu sei que eu gosto de ler um livro, de parar e ler um livro. Mas se eu não me cobro, eu não faço, né? Porque é muito fácil você ficar ali no celular. Eu tô colocando, eu coloquei ali. Ler um livro no mês de janeiro. E aí todos os dias tem ali. Ler um pouquinho antes de dormir. E eu acho que às vezes esse é um exercício legal, sabe? Vou sair com o meu sobrinho. Pra onde que eu vou? O que que eu vou fazer, sabe? Propor coisas diferentes que fujam um pouco de tela, que fujam um pouco, sabe? Disso de... né? Desse vício contínuo, que é normal, né? Faz parte, é só tentar um pouquinho sair dessa bolha, que também faz parte, né? E a gente gosta também dela. Estamos aqui, inclusive, gravando pra ir pra ela, enfim. Sim. E isso se expandir. Mas eu acho que é isso, né, amor? Acho que é isso. Bem-vindos aos Nossa. anos 80. Bem-vindos a 2026. Bem-vindos. Um ótimo ano pra vocês. todos nós. Com muita saúde. A gente fez esse primeiro vídeo aqui. Pode ser que venham outros em áudio também no meio de tudo isso, porque também é um pouquinho mais difícil, né? Parar, gravar um vídeo, editar. E a gente tá testando, áudio. né? A gente tá testando. Se permitindo. Então, E foi um processo, compartilhem, né? um processo. Mas compartilhem. Compartilhem. A gente tá em todas as plataformas digitais. Muito obrigado por estarem aqui com a gente. Né? Inclusive, um agradecimento especial a todos os nossos amigos. Tem uma galera que a gente não conhece. E isso já é muito doido. Porque já tem uma galera que segue a gente que a gente não comenta aí, conhece. troca com a gente. E, enfim, muito obrigado por toda essa ajuda. Agora, no começo, principalmente, é extremamente importante pra essa jornada aí digital, que a gente sabe que é longa, né? Obrigado e é isso. Até o próximo episódio. Até semana que vem. Semana Um que beijo vem. do B1 e do B2. Palhaçada. Beijo. Beijo, tchau.